Onde Satanás quer habitar? Mateus 12, de 43 a 50. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Os demônios habitam nos corações dos religiosos porque eles têm pecado. Aqui nesta passagem das Escrituras, Jesus disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Nosso Senhor expulsou demônios dos endemoniados e curou doenças. Mas aqui está a verdade que aqueles que de fato conhecem o Evangelho da Água e do Espírito devem entender. Os demônios podem descansar e habitar em lugares áridos, isto é, nos corações daqueles que têm pecado. Por isso, quando um demônio é expulso de uma pessoa endemoniada, ele fica andando ao redor dos corações daqueles que não receberam a remissão de pecados. E então, ele retorna para onde ele estava antes, novamente para o coração do pecador, vendo que seu coração ainda tem pecado e está todo preparado para recebê-lo de volta. Em outras palavras, o demônio retorna para habitar no coração do homem onde ele havia entrado antes. Jesus também disse que quando esse demônio volta a habitar nessa casa, ele traz consigo outros 7 espíritos mais malignos do que ele. Então, o último estado daquele homem é pior do que o anterior. Em um dos meus últimos sermões, eu dizia que algumas pessoas estão confusas e nos perguntam: não é sua obrigação expulsar demônios dos endemoniados? Então, por que vocês não expulsam demônios? Mas o que nós temos que entender aqui é que é completamente inútil para nós expulsar demônios de alguém que não crê no Evangelho da Água e do Espírito. No que diz respeito àqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito, expulsar demônios dos endemoniados é algo totalmente desnecessário, porque esses demônios não somente voltarão depois, mas também irão trazer mais demônios com eles, e então o endemoniado acabará sofrendo ainda mais. Por esse motivo, é absolutamente indispensável que todos creiam primeiro no Evangelho da Água e do Espírito. Se alguém crer nesse verdadeiro Evangelho, ele virá receber a remissão de pecados e, ao mesmo tempo, receberá também o dom do Espírito Santo. Somente então, os demônios não mais poderão se aproximar do seu coração, muito menos entrar nele,
porque seu coração agora pertencerá ao Deus Todo-Poderoso. Mas se as pessoas não crerem no Evangelho da Água e do Espírito, os demônios poderão facilmente entrar em seus corações e fazer deles a sua própria casa. Hoje em dia, é comum se deparar com alguém realizando exorcismo na televisão. Mas os demônios podem entrar nos corações dos pecadores a qualquer hora. Onde quer que haja alguém que não recebeu a remissão dos seus pecados, se um demônio decidir, eu vou fazer desse homem a minha habitação, ele poderá fazer isso facilmente. Resistir é completamente inútil. Satanás apenas ri dele, dizendo: como é que você tem coragem de me rejeitar? Ele então entra em seu coração e o atormenta, ordenando: agora você fará tudo o que eu mandar. Demônios são seres reais. Eles são os servos de Satanás e adoram habitar nos corações dos pecadores. Então, se os crentes no Evangelho da Água e do Espírito somente expulsarem os demônios dos endemoniados sem primeiro resolver o problema fundamental do pecado, não há por que fazê-lo. Assim como nós lemos aqui na passagem das Escrituras, nosso Senhor disse que se os demônios forem simplesmente expulsos em nome de Jesus, eles retornarão novamente. Quando um demônio, depois de fazer do coração de alguém sua própria casa e habitar nela, sai por um certo tempo e depois retorna, ele traz consigo ainda mais demônios. E dessa vez, eles vão permanecer nessa pessoa para sempre. Dominado por esses espíritos malignos, esse homem vai enlouquecer e, incapaz de viver como um ser humano, ele viverá na miséria e na desgraça para o resto de sua vida, morrendo somente quando tudo tiver acabado. Portanto, o que nós devemos fazer como crentes no Evangelho da Água e do Espírito é não expulsar os demônios dos endemoniados, mas primeiro pregar o Evangelho da Água e do Espírito para que eles possam ser purificados dos seus pecados. É claro que isso não é um trabalho fácil, então nós devemos aos poucos ensiná-los a verdade do Evangelho da Água e do Espírito quando eles estiverem mentalmente seguros. Quando nós pregamos o Evangelho da Água e do Espírito para eles, precisamos explicá-lo passo a passo e com todo respeito a eles. Uma vez que a verdade do Evangelho entre em seus corações, então, eles se tornarão filhos de Deus, porque todos os demônios que antes os atormentavam inevitavelmente sairão deles e o Espírito Santo, por outro lado, começará a trabalhar em seus corações. Então, nos corações daqueles que receberam a remissão de pecados, haverá lugar para que o Espírito Santo habite neles dali por diante. Apesar disso, aqueles que ainda não receberam a remissão de pecados ficam tentando expulsar os demônios dos endemoniados. Dizendo que receberam poder para isso, eles fazem todo tipo de coisas para expulsar os demônios, mas o que eles fazem nada mais é do que um show. Você tem que entender que é totalmente inútil expulsar os demônios de qualquer pessoa, enquanto ela tiver pecado em seu coração. Para que você nunca mais seja enganado por mentirosos, você tem que se firmar nesse conhecimento da verdade e manter sua fé no Evangelho da Água e do Espírito. A menos que você tenha tal fé e conhecimento, você acabará sendo também possuído por espíritos malignos. Os demônios andam por lugares áridos buscando repouso. Nos corações de quem os demônios trabalham? Eles trabalham nos corações daqueles que ainda não receberam a remissão dos seus pecados. Falando de outra forma,
É naqueles que ainda não têm o Evangelho da Água e do Espírito em seus corações que os demônios estão trabalhando agora. Se seu coração está com demônios e você quer se ver livre deles, creia no Evangelho da Água e do Espírito de todo o seu coração. Com toda certeza, Satanás não vai mais ter poder para dominar sua alma e o Espírito de Deus, por outro lado, reinará em seu coração. Você tem fé no Evangelho da Água e do Espírito de todo o seu coração? Se tem, o Espírito Santo habitará em seu coração a partir de agora. Mas naqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito, não existe nem a palavra de Deus que pode remi-los de todos os seus pecados, nem o Espírito Santo, mesmo que eles confessem crer em Jesus. Essa é a diferença entre aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito e aqueles que não creem. A diferença entre aqueles que têm o Espírito Santo em seus corações e aqueles que não têm vem como resultado deles crerem no Evangelho da Água e do Espírito ou não. É por isso que os demônios podem entrar naqueles que não têm a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E assim como os espíritos malignos podem entrar no coração daqueles que não receberam a remissão de pecados, eles podem tomá-los como instrumentos para fazer suas obras malignas. Já que os demônios estão controlando o pensamento e a vontade dos pecadores, nós podemos ver e ouvir muito sobre as obras malignas que estão sendo realizadas pelos demônios nas pessoas em todo o mundo. Eu já disse a vocês que a minha mente foi possuída por um demônio antes. Naquele tempo, meu coração não tinha fé no Evangelho da Água e do Espírito. Antes, então, eu conhecia e acreditava somente no sangue de Jesus. Então, através dos meus pecados, o demônio foi capaz de se alojar em meu coração. Ele podia entrar em mim mesmo que eu o rejeitasse. É claro que ele não pôde me dominar completamente, mas ele conseguia me controlar de uma maneira considerável. Eu expulsei esse demônio dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia, Satanás. Mas uma coisa que nós temos que entender aqui é que antes de crer no Evangelho da Água e do Espírito, ninguém podia se libertar de Satanás. Portanto, é necessário que alguém conheça e creia no Evangelho da Água e do Espírito. A menos que as pessoas recebam o Espírito Santo, que é o Deus Todo-Poderoso, os demônios voltarão a habitar no coração dos pecadores. E quando eles voltarem, eles trarão mais demônios ainda e dessa vez eles vão tomar conta das suas vítimas totalmente, fazendo delas servos de Satanás, levando-as a fazer coisas insanas e acabarão destruindo-as por completo. Esse é o trabalho de Satanás. Quem está habitando nos corações daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito? O que é tão grandioso para você e eu que cremos no Evangelho da Água e do Espírito é que enquanto esse Evangelho se encontrar em nossos corações, nós não seremos confundidos por essas tramas diabólicas. Nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, podemos ser limitados em nosso corpo, mas os demônios não ficam brincando conosco para lá e para cá. Como isso é maravilhoso! Todos nós somos realmente muito abençoados. A diferença entre aqueles que têm o Evangelho da Água e do Espírito em seus corações e aqueles que não é que os primeiros não são acuados pelos demônios e os últimos se tornam vítimas deles. Se o Evangelho da Água e do Espírito está em seu coração, então você não é pecador, porque a palavra pela qual nosso Senhor apagou todos os nossos pecados se encontra em você. E porque você está sem pecado, o Espírito Santo pode entrar em seu coração
e você pode viver também em meio ao amor de Deus e às suas bênçãos para os seus filhos. Ao contrário, se a verdade do Evangelho da Água e do Espírito não está no seu coração, então não há remissão de pecados. Você não pode se tornar um filho de Deus e o Espírito Santo não habita em seu coração, somente os demônios. Se você não tem fé nesse verdadeiro Evangelho, você então está se tornando uma casa vazia, sem nenhum dono que qualquer um pode entrar e morar. Os demônios podem entrar em casas assim e se tornar seus donos. Como nós podemos então ter o dom de Deus, que é o Espírito Santo, em nossos corações? Seu coração é um vaso onde tudo pode ser colocado. Como vaso, você pode receber em si coisas boas ou da mesma maneira receber em si coisas ruins também. Mas para que nós recebamos o Espírito de Deus em nossos corações, devemos receber a remissão dos nossos pecados, crendo na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, somos vasos que podem receber o Espírito de Deus. O que você tem que entender aqui é que todo mundo é um vaso que pode receber o Espírito de Deus através da remissão dos seus pecados. Sendo assim, se nós queremos convidar o Espírito Santo para entrar em nossos corações, devemos então ter em nossos corações a fé que crê na palavra da água e do Espírito. Quando nosso Senhor veio a essa terra e foi batizado, Ele levou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Jesus foi batizado no Rio Jordão pelos nossos pecados e devemos crer que, quando Ele recebeu esse batismo, todos os nossos pecados foram passados à cabeça do Jesus batizado. E nossos corações devem ter a palavra de Deus que nos diz que Jesus levou sobre si os pecados do mundo, derramou seu sangue e morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos e, assim, nos salvou para sempre dos nossos pecados. Esse Evangelho da Água e do Espírito é o Evangelho poderoso que impede Satanás de nos ameaçar. É por isso que aqueles que têm a palavra da água e do Espírito em seus corações são felizes, enquanto que aqueles que não têm essa palavra estão propensos a serem aprisionados por Satanás. Nós vemos que muitos cristãos nesse mundo acreditam no cristianismo apenas como uma das muitas religiões do mundo. Como resultado, eles acabam sendo capturados e escravizados pelos demônios. Quando os demônios são expulsos dos endemoniados, eles cantam louvores de alegria. Mas o que acontece depois que o tempo passa? Nós vemos que os endemoniados acabam com muito mais demônios ainda. Surpreendentemente, existem muitas pessoas endemoniadas entre os cristãos. Nós devemos entender que é nos corações dos pecadores que os demônios habitam. Portanto, nós precisamos examinar nossos corações para ver se cremos realmente ou não na palavra da água e do Espírito, e todos nós devemos crer nesse verdadeiro Evangelho. Com toda certeza, devemos ter fé no Evangelho da água e do Espírito em nossos corações. Você tem que entender que é quando você não tem essa fé na verdade do Evangelho que você pode ser possuído pelos demônios. Lembre-se de que se você não tem fé nessa palavra, mesmo que você confesse crer em Jesus, mais cedo ou mais tarde você vai ser possuído pelos demônios e fará a vontade deles. Você não quer que isso aconteça, quer? Se você não quiser, creia então na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Entretanto, para aqueles cujos corações não têm a palavra da Água e do Espírito,
os demônios podem até deixá-los, mas consequentemente eles voltarão de novo. Jesus disse que os demônios procuram por lugares áridos para fazer sua habitação. Os lugares áridos aqui significam os corações vazios dos pecadores que não têm a palavra de Deus. Meus amados irmãos, vocês estão seguros se a palavra da água e do Espírito, a palavra da remissão dos pecados, se encontra em seus corações? Mas se essa palavra não está aí, os demônios podem tomar seus corações e fazer deles sua própria casa. Esses atos demoníacos não podem ser contidos. Por isso que o Senhor disse que todos nesse mundo seriam possuídos por demônios no futuro. Mateus 12, 45. Ele disse que todos, exceto os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, seriam subjugados pelos demônios. Você sabe o que é ser espiritual? Para você, ser espiritual é ter fé no Evangelho da Água e do Espírito. Enrolar a língua para fingir que está falando em línguas não é ser espiritual. Curar enfermidades e falar em línguas não é ser espiritual, mas são aqueles que compreendem a palavra de Deus, que conhecem e creem no Evangelho da Água e do Espírito, oram ao Senhor sempre que eles precisam de ajuda e vivem suas vidas para a justiça de Deus, é que são realmente pessoas espirituais. Você consegue entender isso agora? Você crê na palavra da água e do Espírito de todo o seu coração? Se seu coração não tem fé no Evangelho da Água e do Espírito, você deve então se arrepender e crer em seu coração que esse Evangelho é a única verdade. Se você está possuído por demônios, você tem que fazer toda a vontade deles. Você terá que ficar nu se eles te mandarem fazer isso. Você acha difícil acreditar nisso? Os endemoniados não conseguem fazer outra coisa senão o que seus demônios os mandam fazer. Eles têm que fazer a vontade dos demônios porque os demônios é quem são seus senhores. Os fracos não podem evitar de fazer o que eles mandam, mesmo que eles não queiram. Sendo assim, se você não quiser se sujeitar a uma humilhação dessas, você deve se apegar ao Evangelho da Água e do Espírito com todo o seu coração e você deve crer nele. Você consegue ver a Deus com os seus olhos? Deus não pode ser visto pelos nossos olhos, mas mesmo assim, todos nós podemos acreditar nele. Até mesmo os endemoniados acreditam que Deus está vivo. Mas eles ainda continuam possuídos pelos demônios porque não creem no Evangelho da Água e do Espírito, mesmo que eles acreditem em Deus. Como Jesus diz aqui nesta passagem das Escrituras, é nos corações daqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito que os demônios entram. É por isso que todos nós devemos crer na palavra de Deus. Você e eu devemos nos apegar de todo o coração ao Evangelho da Água e do Espírito. Devemos nos apegar à palavra de Deus em nossos corações e devemos sempre confessar que Deus apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito. Sempre que Satanás nos acusar das nossas deficiências e nos atormentar, nós devemos ficar firmes confessando nossa fé poderosa na palavra, dizendo: O Senhor me salvou através do Evangelho da Água e do Espírito. Nós devemos confessar que cremos que nosso Senhor veio a essa terra, levou sobre si todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, levou os pecados deste mundo à cruz, derramou seu sangue e morreu nela, ressuscitou dentre os mortos e agora está assentado à destra do trono de Deus Pai. E nós devemos repreender Satanás
por causa de seus truques sempre que ele tentar destruir nossa fé, dizendo: "Para trás de mim, Satanás!" Todos nós devemos ter esse tipo de fé. Nenhum demônio pode entrar em alguém que tem o Evangelho da Água e do Espírito guardado em seu coração. É quando você não tem guardado em seu coração esse poderoso Evangelho que os demônios podem entrar nele. É por isso que nós pregamos o Evangelho da Água e do Espírito. Muitos de vocês podem até pensar simplesmente que expulsar os demônios dos endemoniados é algo bom em si mesmo, mas vocês têm que entender com clareza que tal coisa é absolutamente desnecessária. É totalmente inútil só expulsar os demônios, já que as pessoas continuam incapazes de receber a remissão dos seus pecados, porque os demônios voltarão para elas outra hora. Até mesmo os endemoniados nem sempre ficam possuídos. Colocando de outra forma, eles a todo tempo são pessoas saudáveis, a não ser quando são possuídas pelos demônios de vez em quando. Sendo assim, podemos ensinar os endemoniados o Evangelho da Água e do Espírito para que eles o conheçam enquanto eles estão mentalmente conscientes. Quando os endemoniados aceitam então a palavra de Deus e creem no Evangelho da Água e do Espírito, eles são completa e finalmente libertos daqueles que os atormentavam, porque os demônios não mais permanecem nos corações daqueles que nasceram de novo da água e do Espírito, por mais que eles tentem. Além disso, Satanás jamais poderá entrar em seus corações, nunca mais. Nós temos visto duas verdades na palavra de Deus. Temos visto a obra dos demônios que realmente vem se desenrolando nesses tempos, e temos visto também a poderosa obra do Evangelho que nos foi dado por Deus. Deus nos disse e nos deu capacidade de saber como ministrar contra as armadilhas de Satanás. Minha oração e esperança é que todos vocês se tornem santos, que se lembrem da palavra de Deus, que guardem em seus corações a palavra do Evangelho da Água e do Espírito e creiam nela e esperem a volta do Senhor.